A matemática começou como uma maneira de quantificar nosso mundo, para medir terras, prever os movimentos dos planetas e acompanhar o comércio. Então surgiu um problema considerado impossível. O segredo para resolvê-lo era separar a matemática do mundo real, dividir a álgebra da geometria e inventar novos números tão fantasiosos que são chamados de imaginários. Ironicamente, 400 anos depois, esses mesmos números aparecem no coração da nossa melhor teoria física do universo. Somente ao abandonar a conexão da matemática com a realidade, seria possível descobrir a verdadeira natureza do real. Em 1494, Luca Pacioli, que é o professor de matemática de Leonardo da Vinci, publica Summa de Aritmética, um resumo abrangente de toda a matemática conhecida na Itália renascentista na época. Nela, há uma seção sobre o cúbico, qualquer equação que hoje escreveríamos como ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. As pessoas têm tentado encontrar uma solução geral para o cúbico por pelo menos 4.000 anos, mas cada civilização antiga que o encontrou, os babilônios, gregos, chineses, indianos, egípcios e persas, todos saíram de mãos vazias. A conclusão de Pacioli é que uma solução para a equação cúbica é impossível. Isso deve ser um pouco surpreendente, pois sem o termo x ao cubo, a equação é simplesmente uma quadrática. E muitas civilizações antigas haviam resolvido quadráticas milhares de anos antes. Hoje, qualquer um que tenha passado pelo 8º ano conhece a solução geral. É menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac, tudo sobre 2a. Mas a maioria das pessoas apenas insere e calcula nesta fórmula, completamente alheias à geometria que os matemáticos antigos usavam para derivá-la. Sabe, naquela época, a matemática não era escrita em equações, era escrita com palavras e imagens. Considere a equação x ao quadrado mais 26x igual a 27. Matemáticos antigos pensariam no termo x ao quadrado como um quadrado literal com lados de comprimento x. E então, 26x. Bem, isso seria um retângulo com um lado de comprimento 26 e o outro lado de comprimento x, e essas duas áreas juntas somam 27. Então, como descobrimos o que é x? Bem, podemos pegar este retângulo de 26x e cortá-lo ao meio, então agora tenho dois retângulos de 13x e posso posicioná-los de forma que a nova forma que crio é quase um quadrado. Só está faltando esta seção aqui embaixo, mas eu conheço as dimensões desta seção, é apenas 13 por 13. Então eu posso completar o quadrado adicionando um quadrado de 13 por 13. Agora, como adicionei 13 ao quadrado ou 169 ao lado esquerdo da equação, também tenho que adicionar 169 ao lado direito da equação para manter a igualdade. Então agora tenho este quadrado maior com lados de comprimento x mais 13, e ele é igual a 196. Agora, a raiz quadrada de 196 é 14, então eu sei que os lados deste quadrado têm comprimento 14, o que significa que x é igual a 1. Agora, esta é uma ótima maneira visual de resolver uma equação quadrática, mas não é completa. Quer dizer, se você olhar para a nossa equação original, x igual a 1 é uma solução, mas também é menos 27. Por milhares de anos, os matemáticos ignoravam as soluções negativas de suas equações, porque estavam lidando com coisas do mundo real, comprimentos, áreas e volumes. Quer dizer, o que significaria ter um quadrado com lados de comprimento negativo 27? Isso simplesmente não faz sentido. Então, para esses matemáticos, os números negativos não existiam. Você poderia subtrair duas quantidades positivas, mas não obteria uma resposta ou coeficientes negativos. Os matemáticos rejeitavam tanto os números negativos que não havia uma única equação quadrática. Havia 6 versões diferentes, organizadas para que os coeficientes fossem sempre positivos. A mesma abordagem foi adotada com o cúbico. No século XI, o matemático persa Omar Khayyam identificou 19 equações cúbicas diferentes, mantendo novamente todos os coeficientes positivos. Ele encontrou soluções numéricas para algumas delas, considerando as interseções de formas como hipérboles e círculos. Mas ele ficou aquém de seu objetivo final, uma solução geral para o cúbico. Ele escreveu que talvez alguém no futuro conseguirá encontrá-la.
Após 4 séculos e 4.000 quilômetros, a solução se delineia. Scipione del Ferro é um professor de matemática na Universidade de Bolonha. Por volta de 1510, ele encontra um método para resolver cubos depressivos de forma confiável. Estas são equações cúbicas sem o termo x². Então, o que ele faz após solucionar um problema que deixou matemáticos intrigados por milênios? Um considerado impossível pelo professor de matemática de Leonardo da Vinci? Ele não conta para ninguém. Ser matemático nos anos 1500 é desafiador. Seu trabalho está sempre ameaçado por outros matemáticos que podem aparecer a qualquer momento e desafiar sua posição. Pense nisso como um duelo matemático. Cada participante envia um conjunto de perguntas para o outro, e a pessoa que resolve a maioria das perguntas corretamente fica com o trabalho, enquanto o perdedor sofre humilhação pública. Até onde Del Ferro sabe, ninguém mais no mundo consegue resolver o cúbico deprimido. Então, ao manter sua solução em segredo, ele garante a própria segurança no emprego. Por quase 2 décadas, Del Ferro mantém seu segredo. Somente em seu leito de morte em 1526, ele revela para seu aluno Antônio Fior. Fior não é tão talentoso em matemática quanto seu mentor, mas é jovem e ambicioso. Após a morte de Del Ferro, ele se vangloria de sua habilidade matemática, especialmente em resolver o cúbico deprimido. Em 12 de fevereiro de 1535, Fior desafia o matemático Niccolo Fontana Tartaglia, que recentemente se mudou para a cidade natal de Fior, Veneza. Niccolo Fontana não é estranho à adversidade. Quando criança, seu rosto foi cortado por um soldado francês, deixando-o com uma gagueira. É por isso que ele é conhecido como Tartaglia, que significa gago em italiano. Crescendo em pobreza, Tartaglia é em grande parte autodidata. Ele abre seu caminho na sociedade italiana para se tornar um matemático respeitado. Agora, tudo isso está em jogo. Como é costume, no desafio, Tartaglia dá a Fior uma variedade de 30 problemas. Fior dá 30 problemas para Tartaglia, todos os quais são cúbicos deprimidos. Cada matemático tem 40 dias para resolver os 30 problemas recebidos. Fior não consegue resolver um único problema. Tartaglia resolve todos os 30 cúbicos deprimidos de Fior em apenas 2 horas. Parece que a arrogância de Fior foi a sua ruína. Antes do desafio, Tartaglia fica sabendo da afirmação de Fior de ter resolvido o cúbico deprimido, mas está cético. Eu não o considerava capaz de encontrar tal regra sozinho, diz Tartaglia. Mas a palavra era que um grande matemático havia revelado o segredo para Fior, o que parece mais plausível. Então, com o conhecimento de que uma solução para o cúbico é possível e com seu sustento em jogo, Tartaglia se propõe a resolver o cúbico deprimido ele mesmo. Para fazer isso, ele estende a ideia de completar o quadrado para 3 dimensões. Pegue a equação x² mais 9x igual a 26. Pode-se pensar em x³ como o volume de um cubo com arestas de comprimento x. Se você adicionar 9x, obtém 26. Então, assim como ao completar o quadrado, precisamos adicionar ao cubo para aumentar seu volume em 9x. Imagine estender 3 lados deste cubo a uma distância y, criando um novo cubo maior com lados de comprimento. Vamos chamar de z, que é apenas x mais y. O cubo original foi preenchido e podemos dividir o volume adicional em 7 formas. Existem 3 prismas retangulares com dimensões de x por x por y e outros 3 prismas mais estreitos com dimensões de x por y por y. Além disso, há um cubo com volume y ao cubo. Tartaglia rearranja os 6 prismas retangulares em um único bloco. Um lado tem comprimento 3y, o outro tem um comprimento x mais y, que é z, e a altura é x. Então, o volume dessa forma é a base 3yz vezes a sua altura x. E Tartaglia percebe que esse volume pode representar perfeitamente o termo 9x na equação se sua base for igual a 9. Ele define 3yz como 9. Ao remontar o cubo, você descobre que falta o pequeno bloco y. Então podemos completar o cubo adicionando y ao cubo em ambos os lados da equação. Agora temos z ao cubo, o cubo maior completo, igual a 26 mais y ao cubo. Temos 2 equações e 2 incógnitas.
Resolvendo a primeira equação para z e substituindo na segunda, obtemos y elevado a 6 mais 26y ao cubo igual a 27. À primeira vista, parece que agora estamos pior, com a variável elevada à potência de 6, em vez de apenas 3. No entanto, se você considerar y ao cubo como uma nova variável, a equação é na verdade uma quadrática, a mesma quadrática que resolvemos completando o quadrado. Então, sabemos que y ao cubo é igual a 1, o que significa que y é igual a 1, e z é igual a 3 sobre y, então z é 3. E como x mais y é igual a z, x deve ser igual a 2. O que é de fato uma solução para a equação original. E com isso, Tartaglia se torna o segundo humano no planeta a resolver o cúbico deprimido. Para poupar-se do trabalho de passar pela geometria para cada novo cúbico que ele encontra, Tartaglia resume seu método em um algoritmo, um conjunto de instruções. Ele escreve isso não como um conjunto de equações como faríamos hoje, a notação algébrica moderna não existiria por mais 100 anos, mas sim como um poema. A vitória de Tartaglia torna-o algo como uma celebridade. Matemáticos, especialmente Gerolamo Cardano, um polímata de Milão, estão desesperados para aprender como ele resolveu o cúbico. Como você pode imaginar, Tartaglia não quer saber disso. Ele se recusa a revelar até mesmo uma única questão da competição. Mas Cardano é persistente. Ele escreve uma série de cartas que alternam entre elogios e ataques agressivos. Eventualmente, com a promessa de uma introdução ao seu benfeitor rico, Cardano consegue atrair Tartaglia para Milão. Em 25 de março de 1539, Tartaglia revela seu método. Mas apenas depois de forçar Cardano a fazer um juramento solene para não contar a ninguém o método, não publicá-lo e escrevê-lo apenas em cifra, entre aspas, para que após minha morte ninguém seja capaz de entendê-lo. Cardano fica encantado e imediatamente começa a brincar com o algoritmo de Tartaglia. Mas ele tem um objetivo mais nobre em mente, uma solução para a equação cúbica completa, incluindo o termo x ao quadrado. E incrivelmente ele a descobre. Se você substituir por x menos b sobre 3a, então todos os termos x ao quadrado se anulam. Este é o processo para converter uma equação cúbica geral em uma cúbica depressiva, que pode ser resolvida pela fórmula de Tartaglia. Cardano está tão empolgado por ter solucionado o problema que confundiu os melhores matemáticos por milênios, que deseja publicá-lo. Diferente de seus colegas, Cardano não precisa manter a solução em segredo. Ele ganha a vida não como matemático, mas como médico e intelectual famoso. Para ele, o crédito é mais valioso do que o segredo. O único problema é o juramento que ele fez a Tartaglia, que não o deixará quebrá-lo. E você pode pensar que seria o fim disso. Mas, em 1542, Cardano viaja para Bolonha, e lá ele visita um matemático que por acaso é o genro de um Scipione del Ferro, o homem que, em seu leito de morte, deu a solução para o cúbico deprimido para Antônio Fior. Cardano encontra essa solução no antigo caderno de Del Ferro, que é compartilhado com ele durante a visita. Esta solução antecede a de Tartaglia por décadas. Então agora, como Cardano vê, ele pode publicar a solução completa para o cúbico sem violar seu juramento a Tartaglia. 3 anos depois, Cardano publica Ars Magna, a Grande Arte, um compêndio atualizado de matemática escrito em 5 anos, que dure por 500. Cardano dedica um capítulo para provar geometricamente cada uma das 13 disposições da equação cúbica. Embora ele reconheça as contribuições de Tartaglia, Del Ferro e Fior, Tartaglia está descontente, para dizer o mínimo. Ele escreve cartas insultuosas para Cardano e cessa uma boa fração da comunidade matemática. E ele tem um ponto. Até hoje, a solução geral para o cúbico é frequentemente chamada de método de Cardano. Mas Ars Magna é uma conquista fenomenal. Ele leva o raciocínio geométrico ao seu limite, literalmente. Enquanto escrevia Ars Magna, Cardano se deparou com equações cúbicas difíceis de serem resolvidas da maneira usual, como x ao cubo é igual a 15x mais 4. Inserindo isso no algoritmo, obtemos uma solução que contém as raízes quadradas de números negativos. Cardano questiona Tartaglia sobre o caso, mas ele desvia e sugere que Cardano não é esperto o bastante para usar sua fórmula adequadamente. A realidade é que Tartaglia também não tem ideia do que fazer.
Cardano volta a percorrer a derivação geométrica de um problema semelhante para ver exatamente onde está o erro. Enquanto o corte e rearranjo do cubo 3D funciona perfeitamente, o último passo de completar o quadrado leva a um paradoxo geométrico. Cardano encontra parte de um quadrado que deve ter uma área de 30, mas também lados de comprimento 5. Como o quadrado completo tem uma área de 25, para completar o quadrado, Cardano tem que de alguma forma adicionar área negativa. É daí que vêm as raízes quadradas de negativos, a ideia de área negativa. Essa não é a primeira aparição das raízes quadradas de números negativos na matemática. Na verdade, mais cedo em Ars Magna temos este problema. Encontre dois números que somam 10 e multiplicam dando 40. Você pode combinar essas equações na equação x² mais 40 igual 10x. Mas se você inserir isso na fórmula quadrática, as soluções contêm raízes quadradas de números negativos. A conclusão óbvia é que uma solução não existe, o que você pode verificar olhando para o problema original. Não há dois números reais cuja soma é 10 e o produto é 40. Assim, os matemáticos compreenderam que as raízes quadradas de números negativos indicavam a inexistência de solução na matemática. Mas essa equação cúbica é diferente. Com um pouco de adivinhação e verificação, você pode descobrir que x igual a 4 é uma solução. Então, por que a abordagem que funciona para todos os outros cúbicos não encontra a solução perfeitamente razoável para este? Incapaz de ver uma maneira de avançar, Cardano evita este caso em Ars Magna, dizendo que a ideia da raiz quadrada de negativos é tão sutil quanto inútil. Mais cerca de 10 anos depois, o engenheiro italiano Rafael Bombelli retoma de onde Cardano parou. Não desanimado pelas raízes quadradas de negativos e a geometria impossível que elas implicam, ele quer encontrar um caminho através da bagunça para a solução. Observando que a raiz quadrada de um negativo não pode ser chamada de positiva nem de negativa, ele permite que seja um novo tipo de número. Bombelli assume que os dois termos na solução de Cardano podem ser representados como uma combinação de um número comum e um novo tipo de número, envolvendo a raiz quadrada de -1. E dessa forma, Bombelli descobre que as duas raízes cúbicas na equação de Cardano são equivalentes a 2 mais ou menos a raiz quadrada de -1. Então, quando ele dá o passo final e soma os dois, as raízes quadradas se cancelam, deixando a resposta correta 4. Isso parece nada menos que milagroso. O método de Cardano funciona, mas você tem que abandonar a prova geométrica que o gerou em primeiro lugar. Áreas negativas, que não fazem sentido na realidade, devem existir como um passo intermediário no caminho para a solução. Nos próximos 100 anos, a matemática moderna se desenvolve. No século XVI, François Viet introduz a notação simbólica moderna para a álgebra, encerrando a tradição milenar de problemas matemáticos, como desenhos e descrições verbais. A geometria não é mais a fonte da verdade. René Descartes populariza o uso de raízes quadradas de números negativos como resultado. Embora reconheça sua utilidade, ele os chama de números imaginários, nome que permanece, e por isso Euler introduz depois a letra I para representar a raiz quadrada de -1. Combinados com números regulares, formam números complexos. O cúbico levou à invenção desses novos números e libertou a álgebra da geometria. Ao abandonar o que parece ser a melhor descrição da realidade, a geometria que você pode ver e tocar, você obtém uma matemática muito mais poderosa e completa que pode resolver problemas reais. E acontece que o cúbico é apenas o começo. Em 1925, Erwin Schrödinger busca uma equação de onda que rege o comportamento de partículas quânticas, baseado na ideia de de Broglie de que a matéria é composta por ondas. Ele cria uma das equações mais importantes e famosas de toda a física, a equação de Schrödinger, e o destaque nela é I, a raiz quadrada de -1. Matemáticos se acostumaram com os números imaginários, mas os físicos se sentem desconfortáveis ao vê-los em uma teoria tão fundamental. O próprio Schrödinger escreve: o que é desagradável aqui, e de fato diretamente a ser contestado, é o uso de números complexos. A função de onda psi é certamente fundamentalmente uma função real. Isso parece uma objeção justa. Por que um número imaginário que surgiu na solução para equações cúbicas aparece na física fundamental?
Bem, é por causa de algumas propriedades únicas dos números imaginários. Os números imaginários existem em uma dimensão perpendicular à linha dos números reais. Juntos, eles formam o plano complexo. Veja o que acontece quando multiplicamos repetidamente por i. Começando com 1. 1 vezes i é i. I vezes i é menos 1 por definição. Menos 1 vezes i é menos i, e menos i vezes i é 1. Ao multiplicar repetidamente por i, o ponto continua girando, retornando à posição inicial. Então, quando você está multiplicando por i, o que você realmente está fazendo é girar 90 graus em um plano complexo. Agora existe uma função que multiplica repetidamente por i à medida que você desce o eixo x, e ela é e elevado a ix. Ela cria uma espiral essencialmente espalhando essas rotações ao longo do eixo x. Se você olhar para a parte real da espiral, é uma onda cosseno, e se você olhar para a parte imaginária, é uma onda seno. As duas funções quintessenciais que descrevem ondas estão ambas contidas em e elevado a ix. Então, quando Schrödinger vai escrever uma equação de onda, ele naturalmente assume que as soluções para sua equação parecerão algo como e elevado a ix, especificamente e elevado a ikx menos ômega t. Você pode se perguntar por que ele usaria essa formulação e não apenas uma onda senoidal simples, mas o exponencial tem algumas propriedades úteis. Se você derivar em relação à posição ou ao tempo, essa derivada é proporcional à própria função original, e isso não é verdade se você usar a função seno, cuja derivada é cosseno. Além disso, como a equação de Schrödinger é linear, você pode somar um número arbitrário de soluções desta forma, criando qualquer tipo de forma de onda que você goste, e ela também será uma solução para a equação de Schrödinger. O físico Freeman Dyson escreve mais tarde que Schrödinger colocou a raiz quadrada de menos 1 na equação e de repente tudo fez sentido. De repente, tornou-se uma equação de onda em vez de uma equação de condução de calor. E Schrödinger descobriu, para seu deleite, que a equação tem soluções correspondentes às órbitas quantizadas no modelo de Bohr do átomo. Acontece que a equação de Schrödinger descreve corretamente tudo o que sabemos sobre o comportamento dos átomos. É a base de toda a química e a maior parte da física. E essa raiz quadrada de menos 1 significa que a natureza trabalha com números complexos e não com números reais. Essa descoberta foi uma completa surpresa para Schrödinger, assim como para todos os outros. Então, os números imaginários descobertos como um passo intermediário peculiar no caminho para resolver o cúbico acabam sendo fundamentais para nossa descrição da realidade. Somente desconectando a matemática da realidade, ela poderia nos levar a uma verdade mais profunda sobre o universo.